A Previdência deve ser analisada pelo Senado já em setembro, depois da aprovação na Câmara. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. O vice-líder do governo no Senado, Isalci Lucas, avalia que a reforma da Previdência deverá ser analisada até setembro pela Casa, após o aval da Câmara. O esforço que nós vamos fazer, e eu como vice-líder do governo tenho essa preocupação também, é da gente manter o texto da Câmara. Por isso que nós antecipamos já essa discussão e muitas coisas que poderiam ter sido apresentadas no Senado, nós apresentamos antecipadamente na Câmara. Então eu vejo com mais otimismo a aprovação já no Senado de uma forma mais tranquila, né? Mas acredito que deve acontecer agosto, setembro, né? Ponto-chave é a inclusão de estados e municípios. A gente precisa incorporar, porque os estados precisam estar presentes. Principalmente a gente tem uma dificuldade com os governadores do Nordeste, não é? Que lá na região eles são contra, mas em Brasília eles são favoráveis. E eles não querem ficar com desgaste, eles querem ficar apenas com o bônus. E isso tem dificultado as negociações. Mas eu acredito que a gente vai conseguir ainda incorporar. Eu ainda tenho essa esperança, porque eu vejo o problema dos estados e municípios. E a gente precisa fazer uma reforma global, incorporando todo mundo. Os setores econômicos aguardam a agenda pós-previdência, diante da fraca atividade do Brasil em 2019. Com certeza é o próximo passo. A Previdência sendo aprovada já em setembro, agosto, setembro, pode ter certeza que a primeira matéria a ser votada vai ser a reforma tributária, né? Então, por que não se votou antes da Previdência? Porque primeiro que você tem que, no caso da reforma tributária, ela só pode ser aplicada a partir, né, do ano que vem. Então, nada impede de ser votado em outubro, novembro. O vice-líder do governo no Senado, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que a discussão do Pacto Federativo será paralela à reforma tributária e é preciso alterar a concentração dos recursos com a União, enquanto os municípios onde as pessoas residem estão quebrados. Olha, esse debate em relação à reforma da Previdência no Senado tem tudo para ser acelerado, porque o Senado acompanhou a discussão na Câmara e já há inclusive relator escolhido, será o senador Tasso Gereissati. A meta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é de aprovar a reforma da Previdência na Casa em 45 dias. Há um complicador de estados e municípios, houve um esforço para incluí-los na Câmara, mas é improvável que isso ocorra e o Senado terá que resolver essa parada e agora busca-se uma fórmula para incluir estados e municípios sem que seja necessário devolver toda a proposta de reforma da Previdência para a Câmara, que teria que votar novamente em 2 turnos. Então, tenta-se uma fórmula que permita promulgar aquilo que já foi votado nas 2 casas, separando estados e municípios numa proposta à parte, que seria votada no Senado e depois remetida à Câmara. Essa é a fórmula que está sendo buscada no momento.